E a Rede Globo simplesmente vai chorar e lamentar pelo fato de que Bolsonaro apareceu na Câmara dos Deputados mostrando a tornozeleira eletrônica. Veja só, eu vou deixar essas falas delas aqui que vocês vão ver que elas vão dizer não pode, veja bem, porque Alexandre de Moraes colocou uma medida restritiva. E vejam só, pessoal, que nem elas, que não são juízas, não são nada, só são jornalistas, mas elas se doem como se elas estivessem na pele de Alexandre de Moraes. Eu vou deixar isso aqui para vocês conferir as falas delas, nós vamos fazendo alguns comentários. Interessante é que o Joel Pinheiro, que faz comentário aí, vai defender Bolsonaro. Inacreditável. Ele vai contra Alexandre de Moraes, contra uma situação arbitrária, contra uma posição arbitrária que Alexandre de Moraes colocou contra Bolsonaro com relação a ele não poder falar diante das redes sociais. Se isso não for censura, eu não sei o que é isso, né? Mas o Joel Pinheiro vai ter a moral e a coragem de, dentro da Rede Globo, na Globo News, defender isso. Embora ele vai falar mal do Eduardo Bolsonaro, falar mal do Bolsonaro, nessa posição eu tenho que concordar com ele, não posso ser injusto. Eu vou deixar esse vídeo aqui para nós conferir e vamos ver a reação aqui das esquerdistas. O Bolsonaro de hoje é um Bolsonaro bem diferente do Bolsonaro de poucos dias atrás. Inclusive, na própria sexta-feira, falava em vergonha, não queria aparecer, que era uma humilhação. Hoje, praticamente se exibiu ali, queria ser visto, levantou a calça, com o discurso pronto, uma cena política pronta. Pedro Figueiredo dando conta de que amanhã deve aparecer de novo, conteúdo circulando nas redes sociais, a claque mobilizada. Estamos mesmo diante, Ana, do que pode ser uma mudança de estratégia? Se sim, também, o que a gente pode esperar disso? Porque parece haver um confronto com decisões que foram tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Calma, minha filha, calma, vá com calma. Você vê que ela chega e fala com um jeito eufórico, expressão. Isso é indignada com a atitude de Bolsonaro, porque no Brasil que nós estamos vivendo, o ex-presidente não pode usar rede social, não pode fazer nada, não pode sair de casa. Nem os piores bandidos estão desse jeito, mas parece que o bandido dos bandidos, que é o Bolsonaro, né, segundo eles, o que queria dar o golpe de Estado, ele não pode fazer nada disso. Aí dizem que não tem censura ainda no Brasil, né? E aí vem os passapano ainda para defender as atitudes de Alexandre de Moraes. Como nós vamos ver que essa loirinha aqui... Olha só essas falas dessa loirinha. Aline, primeiro deixa eu trazer uma informação que vem de conversas com a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a ideia é que se alegue que ele não usou redes sociais e que não pode controlar redes sociais de outras pessoas. E por acaso ele usou a rede social dele? Que eu sei não. Um monte de gente... Quem é que não tem um celular hoje? E ele ali, diante daquela situação, quem era que não ia filmar? Se fosse eu, ia estar filmando. Então ele vai ter controle, ele vai censurar as pessoas. Todo mundo aí, ninguém me filma. Ele vai fazer isso? Claro que não. Este é uma das primeiras ideias, é claro. A defesa tem até amanhã, no final do dia, para apresentar as suas explicações sob pena de uma prisão imediata do ex-presidente. Agora, o que Jair Bolsonaro fez hoje foi, mais uma vez, mobilizar suas bases, mobilizar apoiadores no Congresso Nacional, em outros lugares, criar uma ideia, inclusive, dele como vítima, porque ele volta a falar que é uma humilhação ter que usar a tornozeleira eletrônica. Não é uma humilhação não, é uma honra. É bonito, é um exemplo, né? Não é uma humilhação, né? É inacreditável, né? Se ele tivesse cometido algumas atrocidades, tem bandidão, tem uns bandidos aí que se orgulha, mas o cara não fez nada. Não, mas tem que usar porque a tentativa aqui foi, ele ia viajar para os Estados Unidos, então ele tem que usar, tem que monitorar ele. E foi ao Congresso conversar com apoiadores também, especialmente com a bancada do PL, que vem tentando fazer uma linha de defesa de Jair Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro também. A gente precisa lembrar que Eduardo Bolsonaro está num momento muito delicado, porque acabou a licença dele e agora começa a cumprir o prazo. Ele já de volta como deputado, vai ter muitas faltas, pode perder mandato, e isso se não houver um processo interno contra ele. Está na... Pode se dar como perdido esse mandato dele, porque ele não vai voltar.
Ele não é doido de voltar. Se ele voltar, ele no outro dia, no mesmo dia, na hora que ele pisar no aeroporto, ele já vai para a chave. Essa que é a verdade. Mão, é claro, vai estar na mão do comando da Câmara. Então, Jair Bolsonaro está mobilizando, se mobilizando como uma resposta. De alguma maneira, isso também é lido como uma tentativa de escalar a situação. Cada vez que há um movimento de Bolsonaro e depois uma resposta, por exemplo, do Judiciário, tende a vir algo da Casa Branca, de Donald Trump, do governo dos Estados Unidos. Nos últimos dias isso aconteceu. Então há quem veja também Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro tentando mais uma vez criar algum tipo de movimento que seria contra indivíduos no Brasil, mas acaba sendo também contra o Brasil, porque as chances do tarifaço de 50% deixar de valer, ser negociado ou mesmo ser estendido para depois do 1º de agosto vai ficando menor. O Eduardo... Vocês veem só como é a narrativa, né? A chance do tarifaço, né, aumentar, aí coloca o nome de Eduardo Bolsonaro e de Bolsonaro para fazer a população e os ouvintes entender que eles são os culpados pela tarifa aqui no Brasil. E o Lula não é culpado. As falas do Lula não tem nada a ver. Falou contra o dólar, falou contra o Trump, mas isso aí tá tudo bem. Se alia com ditaduras, não, mas isso não tem nada a ver. O problema foi Bolsonaro. É inacreditável. Vamos ver o Joel Pinheiro aqui, porque ele vai tecer algumas críticas no Eduardo Bolsonaro, no Bolsonaro. Eu não concordo com ele, mas vai chegar um ponto aqui que ele parece que acende uma luz na mente dele e ele vai falar uma coisa que é inacreditável, viu? Dentro da Globo News. Bolsonaro está com uma conduta de conseguir sanções contra o Brasil junto ao governo americano, está conspirando contra o Brasil, está fora de Brasília, não vai exercer o mandato de deputado, já declarou, ou seja, tudo o que ele faz é incompatível com qualquer concepção que se tenha do que deve ser um deputado federal. Se houver algum vestígio de dignidade ainda no nosso Congresso, na nossa Câmara, vão tirar o mandato dele, que seja depois do tempo protocolar, ali apenas no ano que vem. Mas, enfim, realmente não acredito que vão conseguir mudar o regulamento da Câmara apenas para preservar o mandato de alguém que não é mais deputado, é apenas um conspirador contra o país. Ô Joel Pinheiro, você, meu filho, um cara tão jovem, tão inteligente, com esse tipo de argumento, é inacreditável, né? Dizendo que ele tá conspirando contra o Brasil. Cara, ele declarou isso antes de ir para os Estados Unidos. Quando foi para os Estados Unidos, esse tempo todinho, o Eduardo Bolsonaro falando que estava buscando sanções contra o Alexandre de Moraes. E agora ele vem com esse argumento, dizer que o Eduardo Bolsonaro está conspirando contra o Brasil. É inacreditável, né? Aí não dá, Joel. E nesse sentido, que o Eduardo Bolsonaro seja investigado e quem possivelmente atuou junto dele nesse possível crime, como é o caso do Jair Bolsonaro, é mais do que justo. Claro, se estão tentando conseguir sanções americanas para coagir a nossa justiça, coação no curso do processo, está caracterizado aí. Então, que seja investigado, inclusive o Jair Bolsonaro, que elogiou, transferiu dinheiro, enfim, está sempre se comunicando com esse projeto do filho, mais do que justo. Que nessa investigação se utilizem algumas medidas cautelares, também, ele já demonstrou risco de fuga e até possibilidade de fuga no passado, justo que se usem medidas... Quando? Se ele estava nos Estados Unidos e voltou para o Brasil. Se ele quisesse fuga, ele não teria nem voltado, meu amigo. Sabe a construção de narrativa que eles vão fazendo? O cara estava nos Estados Unidos, quando saiu do mandato, ficou nos Estados Unidos uns dias. Ele vendo toda a situação que aconteceu, se fosse outro, dizia o quê? Eu vou ficar por aqui, senão a batata vai assar pro meu lado. Mas não, veio pro Brasil e agora eles sustentam a narrativa de que Bolsonaro queria fugir esse tempo todinho. Quer dizer que esse tempo todinho, 3 anos aqui dentro do Brasil, ele não fugiu para canto nenhum. E agora tem que botar uma tornozeleira eletrônica porque ele estava ameaçando, estava querendo fugir do Brasil. Isso é brincadeira. Medidas cautelares. Mas aí a gente tem que olhar cada uma delas. E veja, entre as medidas cautelares, colocaram uma que não só não tem justificativa prática nenhuma, como é tudo que o Bolsonaro queria, que é essa proibição das redes sociais. Que crime ele vai ser impedido de cometer nas redes sociais? Porque não era nas redes sociais que ele conspira contra o Brasil, não é no post público dele que o filho se comunica com o Trump, nada disso. Também não é com as redes sociais que ele vai impedir investigação nenhuma.
As redes sociais é a voz da pessoa. É óbvio que ele usa a voz dele, o discurso dele, para se defender politicamente na arena da opinião pública. Mas isso não é crime, né? E ele... Parece que acendeu uma luz aqui na mente desse homem. Ele tenha cuidado não com essas falas dele dentro da Globo News. Ele não tenha cuidado não. Vamos lembrar, ele é neste crime um investigado apenas, em outros crimes ele é réu, ele não tem nenhuma condenação ainda, com base no que estão proibindo ele de falar nas redes sociais. Com esse adendo que está gerando esse problema de agora, que é o seguinte, não é nem que, em tese, ele pode dar entrevistas para a imprensa, né? Isso está liberado. Agora, é óbvio que qualquer entrevista para a imprensa que ele dá, é óbvio que o canal de imprensa vai colocar nas suas redes sociais. Mas está ali a decisão do Alexandre de Moraes dizendo que não, nem terceiros podem publicar falas deles nas redes sociais, porque isso vai estar violando a cautelar. Ora, então o Bolsonaro pode violar a cautelar por uma coisa que não foi nem ele que fez, que foi um terceiro que publicou? Veja que comentário brilhante dentro da Globo News. A Globo News eu não concordo com muita coisa que eles falam, mas uma vez ou outra nós achamos alguma coisa de proveito. E esse comentário dele aqui, sensacional, né? Quer dizer que o Bolsonaro pode responder por um crime que um terceiro colocou um vídeo com a imagem dele. Você tá de brincadeira, né? Se isso não é perseguição política, se isso não é uma ditadura aqui no Brasil, se isso não é censura, eu não sei o que é. Não, mas ainda ficam as pessoas fingindo de conta que tá tudo bem. Não, tá tudo bem, a democracia tá sendo protegida, Alexandre de Moraes tá cuidando, tá preservando. Eu não sei quando é que esse povo vai acordar para a vida. Só quando não puder falar em canto nenhum. Quando aqui virar uma China, quando aqui virar uma Venezuela, falando no sentido ideológico, quando aqui virar um Irã, sabe, um Afeganistão, aí talvez esse povo acorde, mas seja tarde demais. Gostou do vídeo? Deixa o like, curte, comenta, compartilha. Inscreva-se aqui no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.